conheci a 42 pelo Akita também. Nosso famoso Akita. Entrei num vídeo que mudou completamente o game, que foi o vídeo do Fábio Akita. Acho que eu falo até brincando que tem o bonde do Akita aqui, né? A máfia do Akita aqui dentro. Vamos começar? Bora. A pedidos, vocês pediram, e olha que vocês pediram e mandaram um monte de mensagem, falaram, não, traz ele, ou cheguei na 42 por ele, finalmente temos ele, o Mestre Ninja, que tá sempre aí com a gente, que a gente curte muito, que vocês conhecem já muito bem. Fábio Akita, seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado. E pra quem não vive no planeta Terra, eu gostaria que você contasse um pouquinho quem é você. Vamos lá, quem sou eu? A pergunta de $1 bilhão. vamos lá. Todo mundo me conhece pelo canal Akitando hoje em dia, acho que é o mais conhecido. O canal Akitando já tá com uns 4 anos de idade agora, mais de 120 vídeos, é vídeo pra caramba. E eu venho falando muito sobre tecnologia, a base da tecnologia. Eu acho que esse é o mais importante do meu canal, que eu faço menos hype e mais fundamento, que é basicamente o que a 42 também preza. Então é por isso que eu acho que a gente tem uma sinergia tão boa de tentar criar programadores de verdade que realmente sabem resolver problemas e que não estão só seguindo modinha, seguindo tendência. Então eu acho que o meu objetivo como youtuber é trazer um pouco da beleza da tecnologia e tirar um pouco do hype só do trending. Sabe que eu tava conversando agora umas horinhas atrás, ele falou, o Akita e tal, explicando, né, quem era o Akita. E o Akita já era influencer antes do YouTube. Eu não sei se quem acompanha aí sabe, mas antes do YouTube, o Akita já era influencer. Dentro da comunidade tech, né, antes de ficar famoso pelo Akitando, né, ele era famoso já pelo Akita on Rails, então já tinha toda uma relevância dentro da comunidade de tecnologia. E o YouTube acho que só levou isso para mais e mais pessoas além de tecnologia. Eu ia até já perguntar, Akita, se você tem noção do seu alcance. Eu não tô falando de números, tá? Eu não tô falando, tipo, alcance, porque isso daí você controla, isso daí você tá ali nos dashboards. Agora, se você tem noção do impacto que você conseguir, e além dessa nossa bolha de tecnologia, começar a pegar uma galera que tá chegando, tem. E por que eu tô perguntando isso? Faz umas 3 semanas eu recebi mensagem de um dos cadetes da 42, uma mensagem muito bonita, assim, em privado pra mim. E ele falou, Lula, há 2 anos atrás, durante a pandemia, eu estava numa condição que eu e minha família, a gente tinha que escolher quando comer. Assim, não tinha condição de comprar comida todo dia ali. E aí eu comecei a estudar programação, e aí meio perdido ali na programação, até que... E aí é o discurso padrão, né? A gente já conhece muito esse discurso. Até que eu assisti o vídeo do Akita, em que ele cita a 42... E aí, participei do processo seletivo da 42, e aí entrei, e o cara é muito bom, assim, essa base da programação que você falou, ele entrou de cabeça, o cara genial, e aí ele falou, semana passada eu consegui um emprego com carteira assinada em uma grande instituição, e a partir de agora a minha vida mudou para não voltar mais, sabe? Mudou e a base está construída. Você tem noção desse impacto hoje em dia, Kira? Você pensa nisso antes de dormir assim ou você só deixa de lado e segue? Eu tento não pensar, mas vira e mexe aparecem histórias desse tipo mesmo. Não só do pessoal que entrou na 42, mas no mercado em geral. Tem gente que principalmente quem é de fora das grandes capitais, né? Tem gente que é lá do Pará, do Amazonas, do interior do Mato Grosso. Vira e mexe aparecem histórias desse tipo. O cara não sabia o que fazer, não sabia por onde começar, o que eu deveria, porque eu vejo esse monte de gente falando um monte de coisas e aí me perdia. Então, eu ouço bastante isso, eu acho bem bacana, que tá ajudando pelo menos o pessoal a botar os pés no chão um pouco. Eu acho que esse é o mais importante. E dito isso, né, que acho que, né, o próprio Lula falou que você já era, né, já tinha uma influência, né, de trazer, e aí eu acho que tem um disclaimer entre influencers que a gente conhece hoje e realmente pessoas que têm relevância, que trazem relevância, trazem conteúdos de qualidade que realmente têm a capacidade de mudar a vida de pessoas. E isso não é no discurso, é fato. E muitas pessoas olham e veem teu canal e você é famoso porque a galera fala que o tapa que o Akita dá na gente traz assuntos difíceis que às vezes as pessoas não estão dispostas a falar e estão querendo vender sonhos que não existem. E eu acho que essa nossa sinergia de falar sobre construção, o fato de você já ser uma pessoa relevante, né, na comunidade tech e muito mais do que isso até, começou há muito tempo. E as pessoas que querem trabalhar com tecnologia é isso, assim,
eu tô com uma dor agora, eu preciso ganhar dinheiro agora, eu preciso aprender em 2 semanas. Eu queria muito que você contasse um pouco, assim, sobre essa construção, né? Tipo, dar um alento no coração das pessoas que estão com medo e tão desesperadas, né? De tipo, eu preciso fazer grana logo. E o quanto essa resiliência a longo prazo pode ser benéfica. Com certeza, porque eu comecei o canal não foi com o objetivo de virar influencer nem nada disso. Isso foi agosto de 2018, então foi bem um período que a minha empresa que eu fundei estabilizou finalmente, porque leva anos para uma empresa realmente estabilizar, andar sozinha, e hoje em dia ela anda sozinha. Isso é muito bom, porque a gente conseguiu criar sucessores, pessoal que cresceu dentro da empresa como estagiário e virou sócio hoje, por exemplo. Então, é um povo que tem a própria cultura já e consegue levar para frente. Aí sobrou tempo. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí, uma coisa que eu sentia muita falta, e eu vejo isso porque eu contrato muita gente também para trabalhar na minha empresa, é justamente essa diferença de o que eu preciso saber. E todo mundo, os canais que a gente vê hoje no YouTube são muito baseados em querer viralizar, em querer a maior quantidade de público possível, mas não necessariamente prezar pelo melhor profissionalismo, carreira, futuro. É tudo curto prazo. É bem nível TikTok, assim, é para você consumir em 30 segundos e esquecer, mas deixar views para trás, porque é isso que monetiza. Então, o objetivo do meu canal foi ser o oposto disso. Por exemplo, lá no começo eu até perguntei no Twitter, o que você acha que eu deveria fazer? Eu lembro. Tirou então, foto, comprei a câmera aqui, vou experimentar essa câmera. Vou experimentar. Aqui agora. E aí todo mundo fala, não, faz vídeos curtos, de 10 minutos, falando de tendências, fala de inteligência artificial, fala de data science. Aí eu fiz todo o oposto, eu fiz vídeos longos dos temas mais chatos possíveis. Fala de inteligência artificial. Não, você não sabe nem o que é algoritmo, eu vou te explicar o que é um algoritmo. Você não sabe nem o que é um Linux, eu vou explicar o Linux. Então agora, por exemplo, eu estava explicando sobre boot do Linux, pacotes, coisas chatas que não dão view necessariamente. Eu estava até mostrando no LinkedIn esses dias que eu fiz uma série sobre redes, por exemplo, que é um assunto que todo desenvolvedor tem que saber, só que ninguém explica. Você tem que comprar um curso, você tem que saber que precisa, você tem que comprar um curso para conseguir começar a ter esse tipo de conhecimento, mas não é uma coisa que se discute. O pessoal fala mais em IA, e vai falar, velho, você não sabe nem o que é uma rede neural, você não sabe nem o que é computação distribuída, você não sabe nem como que boota uma máquina dessa, para que você quer saber IA, tá muito longe, Então, o objetivo do canal foi muito esse. Mas antes disso, que nem eu falei, vocês falaram, eu já estava trabalhando nessa área de comunicação e de eventos e tudo mais antes, e para mim sempre foi assim, o objetivo nunca foi virar criador de conteúdo. Eu meio que aproveitava que eu estava aprendendo as coisas para deixar anotado para mim mesmo. É uma coisa que eu fazia sempre por mim. Então, eu queria deixar anotado o que eu estava fazendo. É meio que se fosse um diário, vamos dizer assim. Sim. Então, foi assim, eu comecei o blog, por exemplo, em 2006, que foi aqui.rails.com, justamente porque eu comecei com essa ideia de Ruby on Rails, que ia funcionar, que ninguém sabia que existia, em 2006 eu fui procurar quem que estava falando sobre Rails no Brasil, não tinha ninguém, basicamente, a única pessoa que eu achei tinha desistido. Aí eu falei, eu sei que tá certo isso, e eu sei que vai dar certo isso daqui, porque eu já tinha mais de 10 anos de carreira antes. Inclusive, eu fui procurar outro dia sobre o The Gang of Four, sobre o livro Design Patterns. Caí num post seu, acho que, se eu não me engano, de 2006, que era um post de 10 anos depois do lançamento do The Gang of Four, ainda é relevante. Genial, assim. Esse arquivo, né? Esse diário. É um arquivo, exatamente. Naquela época eu achei engraçado que chegou num ponto que tudo que alguém me perguntava, normalmente eu já tinha um link de blog post, eu já dava o link. Hoje em dia alguém me pergunta, eu mando o link do vídeo. Então, meio que os vídeos é a nova geração dos blogs, vamos dizer assim. Então, e antes dos blogs eu fazia site. Então, do site estático, pulou pro mundo de blog, pulou pro mundo de vídeo, então é meio que uma evolução natural que foi acontecendo, sempre com o objetivo de eu estava fazendo alguma coisa, eu queria documentar isso que eu estava fazendo, eu descobri essa tecnologia nova, aprendi como fazer, doeu para fazer, então eu escrevia sobre isso, mesmo se eu quiser lembrar depois sobre o que eu estava falando, eu conseguia rever isso, então para mim era útil para aprender esse tipo de coisa. E naquela época, 2006, 2007, além de estar iniciando uma tecnologia nova que é o Ruby on Rails, eu estava querendo começar a trabalhar para o exterior, que era absolutamente raro. Não tinha ninguém que fazia isso no Brasil em 2006.
Então não tinha contador que sabia como fazer a parte contábil disso. Eu tive que ler a legislação da Receita Federal e brigar com o contador. O contador falou, não, tá errado o que você tá falando. Eu falei, não, filho, eu li a porra da lei. Você não leu. Um mano lá no... Então, o que eu faço hoje nos vídeos, eu já tinha que fazer naquela época. Então, ela sempre veio nessa progressão, foi a mesma coisa. Então, sempre foi a eterna briga entre o que eu estava aprendendo, que eu sabia que era novo, das coisas que eram estabelecidas, que eu sabia que funcionou até aquele ponto, mas já pulamos para o próximo passo. Hoje em dia, você vai falar em trabalho no exterior, tá comum. Todo mundo trabalha para o exterior hoje em dia, mas 2007 não tinha ninguém. Então, meio que a gente estava nos primórdios dessas novas carreiras que estão acontecendo hoje. Programação de aplicações web, programação de aplicativos mobile. Então, era tudo mato. Foi tudo aparecendo durante esse período e meio que a gente foi abrindo mato, fazendo os bandeirantes ali, abrindo caminho. Então, hoje parece assim, nossa, é fácil, aqui é fácil fazer as coisas que ele faz. Não é fácil, levou mais de 10, 20 anos para fazer. Então, o pessoal até pergunta, quanto tempo que você leva para fazer esses vídeos de 40 minutos, 1 hora? Eu não levo muito tempo, porque eu já passei os últimos 10 anos fazendo, meio que tá na cabeça, eu já vim escrevendo sobre isso, etc. É meio que dá um dump na cabeça, leva um dia para fazer. Mas não é que leva um dia para tirar da cabeça o que eu levei 20 anos para aprender. Isso. Então é meio que esse o caminho. E para mim essa progressão faz sentido, porque eu não tô tentando vender um negócio que eu acabei de inventar. Eu inventei um negócio novo, tô vendendo. Não, fala, eu testei isso faz 20 anos, funciona. Eu vi isso acontecer em 500 carreiras diferentes. Eu contratei pessoas assim, eu treinei pessoas assim. Eu vi essas pessoas saírem de estagiário e virarem CTO. Meio que eu entendo esse caminho o suficiente para poder dizer uma ou duas coisas. Então é meio nesse sentido que eu venho tentando fazer o canal de uma forma que é uma anti-trending, anti-hype, anti-influencer, pró-conhecimento, pró-fundação, pró-pé no chão e longo prazo, que é o mais difícil. Falando em longo prazo, você sabe que eu já, assim, trabalho com tech, se for 2006, 2007, eu comecei minha faculdade em 2006, entrei no mercado em 2008, assim. E eu ouvia falar do Akita aqui e ali, eu não era tão ligado à comunidade Rails, né, a comunidade open source que seja, e eu ouvi falar mais sobre você lá para 2014, 2015, e aí em 2017, acompanhando o podcast de uns amigos meus, que hoje são meus amigos, na época eu só ouvia, que é a galera do Dev na Estrada. Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Teve um episódio com você ali, e eu ouvi 2017, né? Eu lembro que eu tava indo pra Brasília sozinho de carro, e eu falei, deixa eu baixar uns podcasts, eu falei, um episódio com a Akita. Eu ouço falar bastante da Akita aqui, deixa eu baixar esse episódio. Inclusive, quem não ouviu, ele conta a vida dele, assim, até 2017, né? Depois de 2017, começou o YouTube, 2018 e tal, então aqui tá, pré-YouTube tá lá. E eu comecei a fazer o paralelo com a minha carreira, né? Você conta ali do tempo do IME, né? O tempo da USP, os primeiros empregos, isso sendo. E o paralelo é muito doido, porque não é todo mundo que sabe o que é o IME, por exemplo, o que é a USP, sabe? Eu não sabia, assim. Eu fui descobrir o que era o IME conversando com a Ceci Fernandes, que se formou lá em 2013, 14, 15. Eu fui conversar com ela e falei, lá no IME. E ela começa a puxar outros nomes, né? Sei lá, o Paulo Silveira e o Guilherme Silveira também. Tipo, tem uma nata ali, né? Tem um polo ali que sai uma galera que tem uma base muito forte, muito sólida. E eu não sabia nada disso quando eu entrei no mercado de tech, assim. Tipo, eu não estudei na USP, né? Então, tipo, o que eu queria era um estágio que me pagasse R$1.000 por mês. Esse era o meu objetivo. 2008, esse era o meu objetivo. Um estágio que me pague R$1.000 por mês e que eu consiga ter alguma noção pra, tipo, ir programando mais e mais e mais. Isso me colocou num contexto em que tudo era muito surpresa pra mim. Assim, eu não sabia a diferença entre a tecnologia que eu tava mexendo e as outras tecnologias disponíveis no mercado, né? Então eu comecei, e aí quando eu falo isso, eu falo, galera, não fique bravo comigo, mas eu comecei programando .NET, assim, C#, .NET e tal. Eu programei .NET também. Aí, ó, pronto. Eu não posso falar nada. Mas eu acompanhei esse movimento e fiquei meio que dentro dessa bolha, né? E aprendi a usar, basicamente, a biblioteca, né? Então eu sabia usar a biblioteca, assim, eu sabia resolver os problemas com .NET. Se você tirasse o framework, tirasse qualquer coisa assim, cara,
ferrou minha vida, eu não sei fazer qualquer coisa que não seja usando essas bibliotecas. E isso, hoje, olhando para trás, eu considero um conhecimento superficial de tecnologia, né? Eu não considero uma base sólida, né? A minha base sólida eu construí muito mais em cima de gestão e não em cima de tecnologia. E agora, no mês retrasado, né, em julho, eu participei da piscina da 42, do processo seletivo da 42, né? Eu faço parte do staff da 42, mas decidi viver a vida de aluno durante um mês. Inclusive, foi quando você visitou lá, nem consegui almoçar com você porque eu tava lá na piscina e tava junto com a galera. E agora eu tô fazendo currículo da 42. Tô fazendo o meu tempo, não sou um cadete, eu sou um staff que faz o currículo, mas tô fazendo currículo... Estagiário de cadete, né? Estagiário de cadete, tipo praticamente. Cadete trainee. O cadete trainee. E agora eu tô tendo a chance de construir essa base que naquela época o mercado não me levou automaticamente para construir, sabe? E aí o que eu queria ouvir de você é, primeiro, qual que é a importância da construção dessa base, qual que é importante de eu entender o que ficam ali nos 8 bits, sabe? De uma coisa que é armazenada ali na memória, de saber manipular isso e de saber como funciona cada uma dessas coisas, que eu fui ver mais profundamente agora durante a piscina. E segundo, como que a gente consegue talvez conciliar ou pelo menos lidar com a construção dessa base dentro do mercado de tecnologia hoje, que está super quente e que a galera luta para, quem sabe, programar, sei lá, React, sabe? Putz, eu quero alguém que saiba programar React. E aí você fala, putz, essa pessoa, ela sabe tanto sobre a base da coisa que ela aprende isso em 15 dias, sabe? Só que o mercado não entende, né? O mercado, ele quer os nomes, ele quer o name dropping ali, né? Como que a gente concilia essas duas coisas? O primeiro de tudo eu falo para todo mundo que tá começando, que hoje em dia é muito fácil você se perder na quantidade de gente com nomes grandes. Eu, por exemplo, eu nunca vou ser o Fábio Akita. Não é verdade. Ou qualquer um desses nomes. Todos os amigos meus também, Paulo Silveira, gente boa pra caramba, Guilherme, Ceci, eu conheci eles lá no começo da Kaelon. Todos nós começamos sabendo nada. Então, mesma coisa no mundo de criação de conteúdo. O pessoal fala, nossa, seu canal tem 300 mil, não sei quantos milhões de views. Todos esses canais que eu tenho começaram com 0 pessoas. Então, meu canal de YouTube em agosto de 2018 tinha 0 pessoas. Meu Twitter em 2007 tinha 0 pessoas. E assim vai. Tudo começa no 0. Então, todo mundo começa igual, no 0. A diferença é quão rápido você consegue entender quais são as partes que você filtra fora e quais são as partes que você presta atenção. E a armadilha é que se você vê só o hype, você vai prestar atenção na coisa errada. Então você vai ficar ouvindo, a gente estava até falando, metaverso, vai ficar ouvindo sobre data science, IA, e aí você não sabe sequer o que é a diferença de 8 bits, 16 bits, você não sabe o que é uma estrutura de dados, qual a diferença de uma lista para uma árvore, você não tem a mínima noção dessas coisas básicas. É que nem você querer fazer cálculo de física quântica e você não sabe nem fazer regra de 3 ainda. Então eu digo, primeiro aprende a fazer a da regra de 3, eu vou falar que o programador é uma desgraça pra fazer regra de 3. O programador não sabe fazer regra de 3, eu fico puto com isso. Fico muito bravo, porque ele fica querendo, eu fiz um blog post sobre mecânica quântica, você fala, filho, você não sabe fazer porcentagem, você aprende o básico, e esse é o básico. Então o principal tem muito daquele negócio de não tem o jeito certo. Então tem muita gente que eu vejo também no começo querendo ter o ambiente correto. Eu quero fazer o curso tendo a máquina dentro do ambiente, perto das pessoas. Tem muitos desses parâmetros que ele quer deixar certo. Enquanto não está tudo certinho, como eu imagino que tem que se começar a carreira, eu nem começo. E está errado isso. Como que eu comecei, por exemplo? Uma das mensagens que eu mais recebo é aqui, qual que é a máquina ideal para começar a programar? Eu falo, filho, não existe a máquina ideal. Existe a máquina que você pode ter. É só isso. Então, por exemplo, lá no começo da internet, eu falo de uma época que a gente está falando antes de discado ainda. Então, não é nem no ano 2000 que você tinha um modem discado no interior da Bahia, não sei. Eu estou falando no começo dos anos 90. Então, naquela época, eu gostava de games, eu gosto até hoje, eu queria baixar essas coisas, não tinha por onde baixar, não tinha site para você baixar, não tinha a loja do Steam para você pegar o cartão da sua mãe e comprar. Então você tinha que dar o seu jeito. Um dos jeitos era você invadir máquinas.
não tinha, por exemplo, eu não tinha conexão rápida para a internet, mas tinha servidores que tinham acesso à internet rápida. Eu conseguia, eu não, né? Eu e os amigos meus, a gente ficava trocando figurinha, a gente conseguia entrar numa máquina dessa. Só que se entrar numa máquina dessa, só numa conta de alguém que deixou uma senha fraca, qualquer coisa, não tem muito que você possa fazer lá dentro, porque não tem as ferramentas para você entrar no servidor de FTP, ou no cliente de IRC, ou na ferramenta de Newsgroup que tem os links. Então, primeiro, você precisava instalar a ferramenta. Só que não tinha como instalar, porque você não tinha permissão de administrador para isso. Então, o que a gente aprendia logo no começo é que se eu conseguisse dar upload de um toolchain de GCC, o que é um toolchain? É um conjunto de ferramentas de compilar programas. Se eu conseguir subir um compilador dentro dessa conta desse usuário e eu subir depois o fonte em C, independente da arquitetura daquele servidor, eu posso compilar isso e executar lá dentro. Então, qual máquina é melhor? É a que eu tinha. Era aquela que tinha acesso à internet. Ali eu subia um compilador, eu subia um código e eu conseguia compilar e executar. Só para deixar o fim de semana inteiro baixando coisa lá dentro, aparecia na semana seguinte e podia lentamente puxando dessa conta para cá. A outra coisa, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, tinha a sala de computação. A sala de computação eram máquinas super fraquinhas na época, comparado com hoje principalmente, mas elas bootavam via rede e tinha um timer para depois de, sei lá, 30 minutos, 1 hora, ele dava shutdown, e aí você tinha que começar tudo de novo. Ele apagava tudo que estava na memória, você tinha que começar tudo de novo. Era um saco fazer isso. Como não tinha máquina suficiente para todo mundo e para ninguém ficar lá o dia inteiro, então eles faziam isso para reciclar, para fazer as pessoas saírem. Aí tinha gente que nem eu que não queria sair depois de 30 minutos. Então você tenta descobrir por que esse negócio buta depois de 30 minutos. Aí você conversando, debugando com as pessoas, e na verdade tem um programinha que carrega como um TSR numa interrupção de clock. O DOS, os PCs antigos quando bootavam, tinha uma interrupção de clock e ele subia um programa dessa interrupção que rodava dentro do clock do computador e ficava checando o tempo. Se eu conseguisse sobrescrever essa interrupção, ele quebrava o timer e eu podia ficar lá o resto do dia. Então, aí a gente fazia isso. Então, é assim que você aprende a programar. Esse é o jeito. Como é que funciona? Por que eu tô sendo quicado? Eu quero saber por que eu tô sendo quicado. Então, aí você descobre. Tem uma interrupção. O que é uma interrupção? É um pointer onde você pode subir um código que roda de acordo com o clock. É assim que eu faço coisas que funcionam em paralelo. Então, coisas desse tipo. Então, todos esses problemas é que geram o interesse de eu querer aprender mais para conseguir quebrar essas coisas. E aí você vai entendendo que falta, na minha época, quando eu estava na faculdade, eu achava que eu já sabia programar, que nem todo mundo faz React hoje. Na época a gente fazia programinha de controle de estoque, cadastro de cliente, essas coisas é besta de fazer em programas da época, tipo DBase, Clipper, o Access, o equivalente hoje ao Visual Basic, mas naquela época eu falava, nossa, eu já sei fazer um programa. Só que aí você tentava fazer isso na máquina de computação da faculdade, ele quicava em 30 minutos. Você ficava, como é que eu sou um bom programador se eu sou quicado da minha própria máquina? Não faz sentido isso, né? Então, aí você fala, para eu ser um bom programador, eu no mínimo tenho que conseguir controlar essa máquina, não essa máquina me controlar. Então, essa filosofia que vai levando você a falar, ok, não importa se eu sei fazer um cadastro de clientes bonitinho, se na hora que eu vou rodar no PC da faculdade, ele vai apagar da máquina na hora que botar. Entendeu? Então, esse tipo de coceira que um bom programador tem que ter. E é isso que tem que levar ele a buscar mais conhecimento, independente do que o resto das pessoas estão dizendo. Então, não interessa se na época, hoje estão dizendo, você tem que aprender Python, você tem que aprender... Não interessa, se o que vai fazer o negócio funcionar é C que você tem que aprender. Mas eu não vou usar C profissionalmente. Eu não sei se eu vou usar C. O exemplo disso, por exemplo, foi em 2009. O que aconteceu em 2009? A Apple resolveu abrir a App Store dos iPhones. Aí falaram, vamos liberar um SDK para você conseguir fazer programinhas para o iPhone, que era a febre daquele momento. Pensa que hoje em dia é comum ter um celular. Em 2009 era absolutamente uma novidade absurda
ter um celular. E até aquele momento, você só podia usar os aplicativos que a Apple dizia que você podia usar. Aí abriu-se para todo mundo poder programar lá dentro. E o que é a linguagem que programa lá dentro? Era Objective-C. Objective-C é uma linguagem que o pessoal, naquela época já, todo mundo achava que era morta. Ninguém nunca vai usar essa porcaria. Aí a Apple chega e vou trollar todo mundo. Surpresa. Surpresa. Objective-C. Você quer programar em iPhone? Você tem que saber C. Não só C. Um sabor específico de C chamado Objective-C, que só nós usamos dentro da Apple. O Objective-C, eu sei trabalhar com isso, porque é baseado em C, é baseado no que a Apple trabalhou desde a época da Next. Então, os conceitos da linguagem são sempre os mesmos. E eu trabalhava já com Java, eu trouxe conceitos de Ruby, que era inspirado em Objective-C também. Então, todos esses fundamentos funcionam para aquele momento do mercado onde estava dando pico do mercado de apps. Então, aquele pico aconteceu em 2009, 2014, e depois disso decaiu esse valor. E só naquele momento, quem sabia fazer C, quem sabia fazer Objective-C, conseguiu extrair o máximo. Então eu trabalhei, por exemplo, em projetos como a Veja da Abril, a Globo, que eram aplicativos das revistas, e naquele momento carregar conteúdo de revista dentro do aplicativo sem ter um gerenciador de memória era extremamente complicado, porque você só ia acumulando coisas na memória e não sabia o que fazer com elas, deixando tudo lento até crashar. Então, o aplicativo crashava muito naquela época. Quem não sabia o que era gerenciamento de memória, não achava vazamento de memória. E todo mundo que conseguiu criar bons aplicativos naquela época é quem se tornaram os grandes nomes depois. É quem fez naquela época o aplicativo do Facebook, quem fez naquela época um Airbnb, naquela época um Twitter. Todos esses aplicativos foram surgindo naquela época. E foram as pessoas que sabiam como lidar com essa mudança de paradigma e que não estavam só fechados em um jeito de fazer. E a mudança de paradigma é importante porque até então, tudo que se publicava era baseado no mundo pré-smartphone. Então você só tinha literatura pré-smartphone. Todos os cursos que tinham naquela época eram pré-smartphone. Todos os materiais, livros, blogs, etc. Todos os influencers da época só tinham conhecimento pré-smartphone. Só que aí Steve Jobs lança iPhone. Mudou o paradigma. Não tem livro, não tem curso, não tem nada. Até todo mundo entender o que diabos é isso que acabou de surgir, para produzir esse material, para você conseguir consumir, já se passaram anos e aí você perdeu essa curva. Todo mundo que sabia os fundamentos de sistema operacional, os fundamentos de linguagem, os fundamentos de hardware, conseguiu pegar esse hardware novo e em pouquíssimo tempo já conseguiu começar a extrair todo o potencial que ele tinha naquela época. Então, para mim, por exemplo, que já era programador há quase 20 anos, naquele ponto que eu já tinha mexido com Palm, eu já tinha mexido com iPads, que era o Windows PC, Pocket PC, eu já tinha mexido com C, eu já tinha mexido com Objective-C, eu já tinha mexido com todas as linguagens. Quando surgiu isso, para mim foi só juntar as peças que eu já sabia. Então, levou pouquíssimo tempo. Eu aprendi Objective-C em questão de 30 dias. Foi mais ou menos esse o tempo que levou para eu reciclar o C que eu tinha, instalar o Xcode e começar a compilar. Sabe que essa foi a mágica que me apaixonou pela 42, né? Eu entrei na 42 muito mais como um apoio, né? Entrei como consultor, sem fazer parte do time, para fazer o 42 Labs funcionar, né? Então a gente tem empresas parceiras que a gente conecta com times de cadetes, e eles basicamente desenvolvem software juntos por 5 meses. E aí eu tinha habilidade, tenho a habilidade de conseguir formar times num período curto e eles entregarem software. Putz, isso daí eu sei fazer. E aí entrei pra fazer isso. Em um mês, assim, eram 6 times diferentes, com 6 parceiros diferentes. Em um mês, todos os times já tinham aprendido um tanto da stack do parceiro a ponto de conseguir desenvolver. Eu que não conhecia o currículo da 42 ainda, falei, que mágica é essa? Do tipo, tem um time aprendendo Elixir, o outro time aprendendo Python, o outro time aprendendo Java. E os 3 estão entregando software depois de um mês e meio, sabe? É essa curva, né, que você tá falando. Exatamente. Que é importante, que é o que eu tava explicando sobre a todo mundo que tá no começo pensa linear. Então, esse exemplo é importante. Se você leva 2 anos para aprender uma linguagem e tem 20 linguagens no mercado, na sua cabeça leva 40 anos para aprender tudo.
Só que essa conta tá errada, porque ela é progressiva. Ela vai ficando cada vez mais rápida. Leva 2 anos para a primeira linguagem, 1 ano para a segunda, 6 meses para a terceira, 3 meses para a quarta, e assim por diante. Dado que você gastou o tempo no começo, que leva mais tempo, para aprender esses fundamentos. Se no começo você não aprendeu o que é um sistema operacional, o que é uma kernel, o que é um gerenciador de memória, na segunda linguagem você ainda não vai saber. Vai levar 2 anos de novo. Na próxima linguagem você ainda não vai saber. Você vai ficar sempre procurando o tutorial daquela linguagem específica, como ela faz, mas você não sabe o que diabos ela está fazendo. Você aceita que é assim que ela funciona, dá copy-paste naquele código, mas você não sabe por que você está fazendo isso. Como você não sabe por quê, nunca você consegue deduzir o próximo passo. Você sempre é obrigado a perguntar para alguém, a perguntar para o Google, a perguntar para um curso, a perguntar para um livro. Então você nunca deduz. Como você nunca deduz, você para sempre vai ser escravo desse processo de não saber o que está fazendo. Então você nunca se torna um profissional. Você sempre se torna um copiador, colador. Isso tem espaço no mercado hoje, porque o mercado ficou tão aquecido que falta gente para fazer as tarefas mais mundanas. Então você é obrigado a pagar gente que nem sabe tão bem para fazer esse tipo de tarefa. Mas isso mudou agora, né, depois da pandemia principalmente. Então agora mudou o mercado. Esse mercado já não está mais tão colorido como era antes, como contratar qualquer coisa a qualquer custo e não importa se você sabe tudo ou não. Para dar um exemplo, eu estava pesquisando ontem isso. E de 1 ano para cá, todas as empresas perderam valor. Por causa da inflação, por causa da impressão de dinheiro desvairado que aconteceu durante a pandemia, e a conta começou a chegar agora. Isso significa que os juros estão crescendo, os juros crescendo, o investidor para de colocar dinheiro no mercado, e era o dinheiro que se tinha nas startups e tudo mais. Então o investidor está tirando o dinheiro desse mercado e colocando na renda fixa, no tesouro, que é muito mais seguro em momento de crise, de guerra e tudo mais. Significa que esse dinheiro que estava sobrando no mercado parou de ter. E aí você vê uma empresa como a Meta, por exemplo. A Meta valia 700, 800 bilhões há 1 ano atrás. Hoje ela vale 300 e tantos bilhões. A gente perdeu mais de 400 bilhões só na Meta. O que são 400 bilhões? É a quantidade de cheque de estímulo que foi pago durante a Covid nos Estados Unidos. É toda a dívida dos universitários americanos, se eu for perdoar todas elas agora. Esse é o valor que se perdeu só na Meta. Então, ou seja, esse dinheiro não existe mais, esse valor. Então, o que todas as empresas estão sendo obrigadas a fazer? A desacelerar, parar para olhar o que tem e começar a trabalhar eficiência. E eficiência é manter o melhor profissional. E o melhor profissional é aquele que sabe se virar sozinho, todos esses problemas que eu falei até agora. Então, que vai ver um problema aparecendo e não vai precisar contratar 50 pessoas para resolver, porque ele sabe como resolver aquilo, porque ele sabe o fundamento, porque ele sabe o algoritmo, porque ele sabe a arquitetura, ele sabe como escalar. Então, todo esse mercado vai passar por uma reforma agora que é de eficiência. E para você ser eficiente, você precisa ter essa fundação. Então, eu acho que agora, principalmente, é um momento que está todo mundo tenso no mercado no geral, mas em tech em particular, porque durante a pandemia a gente a gente cresceu muito. Nós fomos o mercado que sobreviveu à pandemia melhor, porque todo mundo ficou em casa, porque todo mundo resolveu fazer home office, então de repente a infraestrutura precisou de mais equipamento, precisou de mais ferramenta, o Zoom cresceu porque todo mundo passou a usar Zoom. Agora isso diminuiu. É o milagre Netflix, que foi durante a pandemia. Todo mundo falou, o Netflix virou o maior de todos os tempos. Hoje ele é o pior de todos os tempos. Netflix hoje caiu num nível que pode ser que não tenha o Netflix daqui a 2 anos. A gente passou do all-time high para pode ser que não existe. É nesse nível que a gente mudou em pouco mais de 2 anos. É uma mudança de paradigma. Então, quem está acostumado, de novo, a achar que o mundo vai ser sempre do mesmo jeito, porque ele só vinha crescendo, agora vai ter que lidar com o mundo que só vai cair. E para lidar com o mundo que só vai cair, você tem que se tornar o melhor. E para se tornar o melhor, você não pode estar seguindo todo mundo, porque não vai ser todo mundo seguindo aquela tendência de 4 anos atrás. Porque o mundo já mudou. Esse negócio de eficiência que você está falando é muito interessante nesses grandes layoffs aí que aconteceram, tipo,
muitas empresas demitindo, demissão em massa, e é muito interessante essa análise em relação à eficiência, né? Então, poxa, se eu tenho menos recursos, eu preciso manter quem vai me dar menos trabalho. E como a gente estava falando no começo, né? E as pessoas que hoje estudam as bases e veem os colegas conseguindo emprego já muito rápido e tem essa sensação de estar ficando para trás, que conselho, que você falaria para essas pessoas? Porque essa corrida não é um sprint, é uma maratona. Esse é o principal. De 42 quilômetros. Exatamente. Exatamente. Então E de novo, é a geração TikTok. O pessoal tá querendo 30 segundos ter algum resultado. Não vai ter. Na verdade, assim, é meio óbvio, deveria ser óbvio. Se todo mundo, com pouco esforço, já consegue alguma coisa, esse alguma coisa vale muito pouco. Se você é o único que se esforça para conseguir um troço lá na frente, você é o único que vai ter um valor a mais que ninguém tem. Eu sempre falo que se tem alguma coisa que está todo mundo fazendo, não tenha dúvida que na Índia vai ter o triplo disso fazendo mais barato que você. E num momento de crise, adivinha quem que a gente vai contratar primeiro? Quem for mais barato. Não é, mas eu segui as tendências. Não interessa o que você seguiu. Na verdade, esse é o problema. Você não deveria estar seguindo essas tendências cegamente. Não tem nenhum problema ficar olhando tendências. Óbvio que todo mundo olha. Eu olho, todo mundo vê. O que não pode é achar que você está perdendo alguma coisa por não estar fazendo. Eu acho que esse é o principal. Porque as condições de cada pessoa são diferentes. É que nem criação de conteúdo. Criação de conteúdo, se você pensar, eu tô atrasado, porque o YouTube já existe faz mais de 10 anos, então você tá super atrasado. Mas não faz diferença. Se o conteúdo for bom, se tiver compromisso, se tiver público, etc, ele vai pegar de qualquer jeito. Eu comecei meu canal em 2018. Não foi eu abri minha conta no YouTube a primeira vez, foi em 2007. Mas eu nunca publiquei vídeo em 2007, porque eu tava preocupado com outras coisas, tipo, aprender as coisas que hoje eu faço conteúdo. Não era nem o objetivo, mas porque eu fiz esse trabalho antes, hoje é mais fácil fazer um conteúdo que engaja as pessoas. Que se eu não tivesse ido direto pro hype, vamos fazer conteúdo na internet, eu não teria aprendido, não teria essa experiência, não teria tido todas as outras coisas que é o que diferencia o meu canal dos outros, por exemplo. Então, todo mundo que começa muito rápido, ele vai fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Se você faz a mesma coisa que todo mundo faz, por que eu preciso de você? Qual a diferença? O que você é diferente do outro? Então, você deveria ficar, na verdade, se você está vendo o povo que está indo muito rápido, você deveria ficar preocupado que ele vai cair muito rápido também. E você vai passar na frente depois, se estiver fazendo esse trabalho de formiguinha. Dá trabalho, não é legal, não é elegante, não é glamuroso, não tem nada, é basicamente sentar a bunda na cadeira e treinar, pegar livro, estudar. Isso não é um conteúdo bacana de se mostrar. Galera, hoje de novo eu li mais um livro de 500 páginas. Ninguém vai dar view por causa disso, mas é a diferença que vai fazer. É muito mais flash falar, nossa, eu estou aqui na frente do prédio do Google, tomando cafezinho no buffet do Facebook, que bacana. Aí daqui a uma semana acabou a carreira dele, porque caiu o mercado. Eu tô no primeiro projeto, né? Tô fazendo o primeiro projeto agora como aluno, né? Pós-piscina. Inclusive, a gente tem um vídeo sobre o processo seletivo da 42. Você vai gravar um episódio, vamos né? Colocar. A gente tem vários aqui, vamos colocar cards da galera contando como é que é a piscina, que a gente tem os relatos. Inclusive a galera que fez piscina comigo, né? Exato. E eu tô no primeiro projeto agora, e é exatamente isso que você falou, é sentar a bunda na cadeira e fazer, sabe? É sentar a bunda na cadeira, entender, ler documentação, entender qual que era a proposta original do que você precisa construir em cima um passo depois do outro, sabe? Eu sei que esses repositórios, é engraçado, né? Que tem toda a galera com repositórios lá no GitHub que vai subindo esses códigos e tal, meio que um portfólio. Mas não é um portfólio que vai ser cobiçado por as empresas agora, e meu Deus do céu. Mas é um negócio tão consistente, e tão consistente, porque no final não vai ser alterada a maneira como o computador funciona na essência, assim. A essência, o fundamento, ele vai continuar lá. E continua, há décadas, sabe? Não é de um dia para o outro. Agora, o que está na superfície vai. Então, você buscar, e aí, o que eu estou entendendo aqui é você buscar correr para conseguir atingir uma imagem, né, superficial
de que você conhece de tecnologia, talvez te gere uma frustração a ponto, eu já ouvi alguns cadetes falando isso, que tentaram ir por esse caminho antes de chegar na 42, né? Puta, fiz um curso aqui rápido, não sei o que, e entrei no mercado. E quase entraram em burnout, assim, quase começaram a ter problemas psicológicos, não conseguia dar conta na hora que começa a maré a baixar, não consegue dar conta e começa a se sentir inútil, começa a se sentir mal, começa a sentir que não consegue fazer o trabalho, que não sabe fazer o trabalho. Na real, não é que a pessoa não é boa, eu tô codando com essa galera, sabe? É que a pessoa só tava num contexto em que saiu correndo demais e aí no terceiro quilômetro já tá ali esbaforida, né? Agora, o que eu queria ouvir você aqui, que conselho você dá pra essa galera que tá ali quebrando pedra, que entendeu que esse é o caminho mais sustentável, né, pra correr uma maratona da vida e não só sair correndo 100 metros rasos? Que conselho você dá pra essa galera conseguir persistir nesse caminho? Porque é difícil, porque o mercado ele vai oferecer dinheiro também pra quem tá correndo 100 metros rasos ali, mas não vai aguentar correr 1 quilômetro, sabe? Que conselho você daria pra essas pessoas que entenderam que esse é o caminho, mas tem vários desafios na vida, assim, tem muitos desafios na vida, mas querem continuar nesse caminho? Isso é uma coisa que é uma coisa que a gente pensa direto na minha empresa, por exemplo, que eu contrato gente que acabou de se formar e leva tempo para mesmo a pessoa que se formou já, ele é formado, bacharelado, ciência da computação pela USP, ITA, não importa. Ele entra no mercado de trabalho, ele é verde. Ele não está maduro ainda. Leva às vezes 2 anos para ele começar a estar num ponto que anda sozinho de verdade. E a gente chama isso de júnior ainda. Ele ainda é júnior depois de 2 anos. Só que a armadilha é que passado esse primeiro período de 1 a 2 anos, ele se sente tão capaz de entregar, porque tudo que pedem para ele consegue entregar, que ele acha que já sabe tudo. Nesse momento entra a complacência, ele sente em berço esplêndido, e a partir daí ele começa a decair. Como ele não aceita que a culpa é dele, ele vai mudando de emprego, muda de posição. Alguns conseguem, por causa de timing do mercado, por causa que o mercado está oferecendo mais do que deveria, etc, etc. Muitos conseguem, de fato, ficar naquele patamar de júnior e mesmo assim ir subindo nos rankings até chegar, entre aspas, a sênior. Aí ele vira criador de conteúdo, influencer, não sei o quê, e a partir daí sedimenta que é sênior e f***se, entendeu? Mas nunca fez de fato um trabalho de sênior. Só que, de novo, isso acontece num período do mercado. Até agora estava propício para isso acontecer, porque nem eu falei, tinha dinheiro sobrando no mercado. Então, a partir de agora, vai vir o teste de fogo. Pode ser que não aconteça mais isso. Seria mó bacana se todo mundo pudesse não fazer nada e ganhar muito. Seria mó legal isso, mas não vai acontecer para sempre isso. Então, a armadilha é você não achar que você sabe tudo. E é o que eu tento explicar. Para 80% das coisas que são mundanas, na verdade, mudar uma tela no site, colocar um componente de React a mais, refatorar um teste, são coisas simples de fazer, que é o dia a dia. O dia a dia é mundano. Então, para essas tarefas mundanas, o 20% de conhecimento que você tem resolve esse problema. É por isso que curso funciona. Porque os cursos vão dar um tutorial, next. Para subir um sitezinho de conteúdo, de hot site de marketing. Next, eu subo. Se eu consigo ter 20 clientes que só querem esse hot sitezinho, eu tenho trabalho. Eu consigo trabalhar, eu vou ganhar dinheiro e vai parecer que eu tô mó bem. Só que a hora que esses 20 clientes começam a cortar o orçamento porque fazer hot site agora já não é mais eficiente e você só sabe fazer hot site, você se f***. Acabou o seu... Porque agora você só aprendeu aquilo. E o próximo tutorial vai demorar para você aprender porque você não sabe o fundamento. Então, para fazer os 20% mais difíceis, que é o que tem mais valor, que é escalabilidade, que é economizar hardware, que é refatorar código, que é refazer arquitetura. Todas essas coisas levam os outros 80% que você não se deu ao trabalho de aprender ainda. E agora você vai ser obrigado a aprender num timing de mercado que não te permite isso. Então, porque você deixou para trás o momento que estava permitindo isso, e agora todo mundo entra no desespero só quando a água bate na bunda, que é quando o mercado para de pagar, quando os preços abaixam, quando você não tem mais espaço para isso, e agora você fica desesperado. E você vai se sentir enganado.
E é óbvio, porque você seguiu a tendência de um momento de mercado de alta. Só que ninguém explicou o que acontece no momento de mercado de baixa. No momento de mercado de baixa, você vai ter que saber essas coisas. Então, se você está num momento em que você tem um bom emprego, que você tem tempo, não fica achando que vai ficar assim para sempre. Usa esse tempo para criar os próximos skills que você vai precisar. Então, e de novo, o que nem a gente fala, React é uma coisa que existe nos últimos 5 anos para cá. Vue, qualquer um desses frameworks novos, Next.js, Gatsby, qualquer coisa dessa é de 5 anos para cá. De 10 anos para cá, você vai ver Laravel, Django, Rails, etc. De antes disso, a gente vai ver .NET, ASP.NET, tudo mais. Todos esses negócios que você acha que é obsoleto hoje, porque agora eu sei React, eu não preciso saber Angular, ou eu sei, não sei qual que é o da moda agora, Next.js, não preciso saber Django e tudo mais, isso é agora. Agora, esses fundamentos, algoritmos, estrutura de dados, estatística, cálculo, todas essas coisas existem desde os anos 40, 50, 60. Os computadores foram criados com esse fundamento. Ele é o mesmo até hoje. Então, na próxima linguagem, o próximo framework, o próximo sistema operacional vai usar o mesmo fundamento. Não vai mudar esse fundamento. Então, esse é um conteúdo que, se você aprender, você não vai jogar fora. O React pode ser que daqui a 2, 3 anos não exista mais. E todo o curso que você pagou de React não vai mais valer. Você vai jogar fora. O que você tem que... Não quer dizer que você não tem que aprender. Você tem que aprender. É isso que vai te dar dinheiro para você criar os fundamentos para as próximas. Porque não tenha dúvida de que vai ter próximas. E aí entra naquele passo que é uma coisa que eu gosto de falar. Assim, todo mundo que se sente atrasado num ciclo tem que pensar que pode estar adiantado para o próximo. Então, você se sente atrasado nesse ciclo, tá ótimo. Você tá atrasado nesse ciclo. Já passou os últimos 10 anos já passaram. Você não vai mais recuperar. Não adianta mais tentar copiar streamer, gerador de conteúdo, youtuber, etc. Porque já passou. Agora, o próximo iPhone, eu não sei se vai aparecer ou não. Todo mundo acha que vai ser o metaverso. Não fica perseguindo isso, a gente não sabe. Na hora que acontecer, todo mundo vai saber. E só quando acontecer é que você vai ter o fundamento para pegar essa oportunidade e ir rápido nela ou não. Ou você vai ter que esperar alguém entender, alguém escrever um livro, alguém fazer um curso e traduzir em português para você. Então aí você vai estar no meio dessa curva de novo. Aí você vai atrasar a próxima curva também. Então tem que parar para pensar se você está atrasado nesta curva. Já era, passou, acabou essa curva, não é mais para você. A próxima curva não começou ainda. Pode ser que esteja começando. Então você tem que estar preparado para pegar. Todo mundo fala em falta de oportunidade. Não falta oportunidade. Tem oportunidade sobrando em todos os momentos. No momento de alta e no momento de baixa. A diferença é se você consegue pegar ela ou não. Se você não sabe como pegar ela, eu posso te jogar 500 oportunidades no colo. Você não vai pegar nenhuma. Porque você não sabe o que fazer com ela. Porque você nunca aprendeu, não tem um tutorial para isso. Se você só sabe seguir tutorial, não tem um tutorial dizendo como pegar oportunidades. Não tem, infelizmente não tem. Tem um amigo meu, eu sempre comento dele que ele é fera em línguas. Então, assim, ele com facilidade ele fala tipo 12, 14 idiomas, uma coisa assim fora da curva. E é sempre muito impressionante, ele não gosta de falar sobre isso, porque ele tem muita vergonha, e é aquele negócio, né? Síndrome do impostor e tal. E sempre quando ele tá comigo, eu falo, sabia que ele fala? Daí ele fica tipo, não, para. E ele fala, cara, na verdade não é nada especial, nem nada de outro mundo. Simplesmente eu tenho muito mais interesse sobre isso do que normalmente as pessoas têm. Então, eu passo o meu dia estudando e lendo coisas e a minha vida gira em torno disso. E eu acho que programação, ela tem um pouco disso, assim, de... Não é que existem programadores que nasceram com um talento... Né, eles vieram dos céus com o talento da programação, ungidos. Mas sim pessoas que aprenderam, eu acho que eu vejo isso muito acontecer na 42, eu vejo quando muda a chave, que a pessoa que ela aprendeu a aprender, e ela começa a se interessar e ela fica alucinada naquilo e ela não quer ir embora, e a gente tem que mandar o povo embora, porque eles querem ficar lá, porque eles aprenderam e agora eles querem mergulhar. Eu acho que como você disse, né, não adianta, tipo, um mar de oportunidades se você tá com a ferramenta errada ou com a lente errada para isso, né? Então eu queria muito que você contasse um pouquinho, assim, de tipo, o quanto programação até hoje é o teu dia a dia, tipo, quanto você pesquisa e quais são os temas que te interessam?
Então, vamos lá. Por causa do canal, eu acabo fazendo... Meio que o canal virou um motivador pra eu ficar indo atrás de coisas. É meio que acaba virando, E justamente, eu acho que isso tem a ver também. Tipo, eu não ganho dinheiro com o canal. Eu podia não ter o canal. Eu podia chegar e falar, não cansei, não quero mais fazer. Enjoei. Podia. Mas acho que porque tem o canal, ele meio que me força a inclusive, tentar explicar os fundamentos. Que muita gente que chega no nível de sênior, tá? Ele só quer falar de arquitetura, porque a arquitetura é hexagonal, porque o clean code, porque não sei o que. Aí ele fica cheio daquelas abstrações, blá blá blá. E no final, se você pede para ele explicar, mas me explica o algoritmo tal da primeira da faculdade, ele não tem a mínima ideia de como fazer. Não sabe explicar. Como é que um Linux funciona? Ele não sabe explicar. Ele vai lembrar de um blog post, vai cuspir o que ele... É diferente quem sabe o fundamento de quem não sabe o fundamento. De quem só foi criando abstração em cima. E todo mundo acredita, porque ninguém é programador que está perguntando para ele. Então, a conversa sempre vai na direção que ele quer. Então, aí você joga no meio dos cadetes da 42, o cara é desmascarado. Então, mas isso é importante, porque mesmo eu, às vezes eu fico me perguntando, eu tô falando que eu sei isso daqui, mas eu realmente sei? Deixa eu ver se eu realmente sei. Deixa eu ver se funciona da forma como eu acho que funciona. Porque tem várias coisas na minha cabeça que, sei lá, 10 anos atrás eu aprendi que esse conceito é desse jeito e eu botei na cabeça que é. Aí eu não testei de verdade para saber se realmente é. Então, para fazer um vídeo, por exemplo, deixa eu fazer esse Hello World em C besta para ver se realmente é assim que funciona. Então, fazer esses pequenos experimentos eu acho que é muito importante. Então, mesma coisa que nem eu falei. É muito fácil aprender uma linguagem de programação nova depois sabe os fundamentos. Será que é verdade isso mesmo? Então, quanto tempo eu levo para aprender uma linguagem nova? Então, eu peguei, por exemplo, 2015, isso, quando eu fazia um blog post, aí eu peguei Elixir, Crystal e Rust. E aí eu levei 30 dias em cada para pegar a base. Eu virei sênior nelas? Óbvio que não. Para se tornar sênior em qualquer uma delas, você tem que ter horas de prática. Mas se eu pegar um código em Rust ou um código em Elixir, eu sei o que fazer? Sei. Eu sei exatamente o que tem que fazer. Eu vou demorar mais que alguém que trabalha com isso? Com certeza. Porque eu não tenho a fluência de quem está no dia a dia. Essa é uma diferença importante. Quem está no dia a dia fazendo... Que nem o exemplo que eu falei. O cara que faz hot site o dia inteiro. Next. Ele sabe fazer de core salteado aquilo. Porque ele faz isso todos os dias. Se eu der qualquer outra tarefa fora daquele escopo, ele não vai saber o que fazer. E a mesma coisa vale para qualquer programador. Tudo aquilo que ele está no dia a dia lidando sempre vai ser mais rápido. Tudo aquilo que você acha que sabe, você tem que testar para ver se você realmente sabe. Então, eu acho que como programador, você tem que estar sempre se policiando para não achar que sabe tudo. E isso vale desde o cara que é júnior até o cara que é sênior. Para eu chegar e falar, eu sei o que eu tô falando, eu tenho que saber realmente mostrar o que eu tô falando. Show me the fucking code. Então, tem que saber mostrar. Então, eu vou falar sobre emulador. Eu fiz um vídeo sobre emulador de Nintendinho. Deixa eu ver se eu realmente sei do que eu tô falando. Vou fazer um Ingo aqui rapidinho. Eu não fiz tudo, mas eu fiz um pedacinho do emulador para mostrar como funciona de fato. Falar, tá vendo? Eu consigo pegar um cartucho de NES e rodar aqui e ele carrega. Tá funcionando. Dá para estender esse projeto? Dá. Posso ficar 6 meses trabalhando para virar um super projeto, mas pro escopo que eu queria é o suficiente. Fazer essas provas de conceito eu acho que é importante, porque todo mundo lê, mas se você não testa essas coisas, você não sabe se realmente funciona. Então tem um projeto no GitHub. Bacana, tem esse projeto aqui. Deixa eu dar um git clone, executar, ver se realmente funciona. Eu faço isso o tempo todo. Então, o meu problema hoje, agora que já estou entre aspas, fim de carreira, vamos dizer assim, eu já não estou mais no dia a dia trabalhando. Até 2017, 2018 eu ainda trabalhava em projeto mesmo, de código. Mas depois disso eu já não preciso mais. Chega num ponto, inclusive, que eu me tornaria o gargalo desses projetos. Mais atrapalha do que ajuda. Mais atrapalharia do que ajudaria, exatamente. Porque a pior coisa é o cara que é turista no projeto, né? Ele chega, mexe um pouquinho, vai embora e larga o problema lá. É melhor não fazer. Sim. Mas para eu poder opinar, saber, eu me mantenho informado sobre tudo que está acontecendo. E o que eu vejo acontecendo, inclusive, para quem acha que tem muita coisa, nos últimos 5, 7 anos, eu vou dizer que foram os anos mais tediosos em termos de coisas novas de programação que eu já vi.
Os anos de 2005 a 2015, acho que 2005 a 2015 foram os 10 anos mais densos que eu vi de tecnologia da história. 2005 não tinha YouTube, né? Não tinha. Então, surgiram redes sociais, a gente mudou, os blogs cresceram. Mobile, né? Celular. Surgiu a AWS, o conceito de cloud, surgiu mobile. Então, tudo aquilo que a gente hoje considera como o arroz com feijão, cloud computing, mobile, blog, rede social, comunicação, todas essas geolocalização, todas essas coisas surgiram nessa janela de 2005 a 2015. De 2015 para cá, óbvio que surgiram coisas, por exemplo, a gente tem agora, eu estava tweetando sobre a inteligência artificial que consegue fazer desenhos, arte, mas não é um negócio que você vai ver no seu dia a dia. Não muda de fato a vida das pessoas. Não muda, não é que nem um celular que agora você vai na loja e tem no seu bolso. Não vai mudar a sua vida por um bom tempo ainda. Vai levar mais uma década para realmente fazer diferença na vida do cidadão comum. Que é o que o titio Mark tá tentando enfiar a goela abaixo da galera e não sei se vai rolar. Isso, não vai rolar. Apressando as coisas, né? Exato. Metaverso é um hype. É um hype. Então, falando sobre pesquisa, eu preciso fazer o roast do metaverso. deixa eu fazer o roast do metaverso. Mas o metaverso, que é a tentativa do Mark Zuckerberg de querer ser Steve Jobs, não vai acontecer tão cedo. O próprio iPhone, quando ele surgiu em 2007, ele foi só o conjunto, ele foi o ápice das tecnologias que levaram 10 anos para chegar naquele ponto. Todo mundo que já estava em tecnologia já tinha visto BlackBerry, já tinha visto Trell, já tinha celular no Japão com tela colorida e tudo mais. Então ele juntou as melhores coisas que tinha com a assinatura Apple de qualidade, fez um dispositivo que era muito diferente do que se esperava. E o business model por trás também. Mas as tecnologias em si, elas já tinham amadurecido até aquele ponto. Não foi do nada que surgiu, ele não inventou do nada. Então, a mesma coisa no metaverso. Metaverso, a gente está com realidade virtual. A primeira vez que eu vi óculos de realidade virtual foi nos anos 80. E desde então, a gente vem tentando trazer essa tecnologia para dentro. Até hoje, o formato ainda é o mesmo. Ninguém conseguiu mudar o formato disso. Ele ainda é grande, ele ainda é pesado, ele ainda é caro. Se você botar na sua cara e ficar mais que 1 hora, ele vai ficar com uma marca enorme na sua cara. Fica super enjoado, né? Você fica enjoado. Então, nada disso mudou nos últimos 40 anos. E ele não trouxe nada de novo que muda esse paradigma, que é o que aconteceu. Que é pegar uma tecnologia existente e mudar o paradigma em cima dela. Ele só pegou a mesma tecnologia e botou num papel de presente diferente. Não mudou nada. Absolutamente nada. Então você não vai viver dentro do metaverso. Não existe esse conceito ainda de... Você não vai ficar o dia inteiro dentro de uma realidade virtual. Não vai acontecer tão cedo. Não vai acontecer nos próximos 10 anos. Então não aposte sua carreira nisso. É legal de ver. Eu gosto, acho divertido. Mas é mais como um videogame do que qualquer outra coisa. Ele não tá num patamar de smartphone que você depende no seu dia a dia. Ele não vai substituir. Hoje o smartphone ele chegou num ponto, tablet, smartphone, que substitui o computador, desktop ou notebook para muita gente que não é programador, por exemplo. Então, para a maioria das pessoas, tudo que ele precisa já está no telefone. O banco dele, fazer compra e tudo mais. E ele não fica mandando e-mail todo dia, ele não faz programação, ele não lê blog, ele não precisa de um PC. Então, ele pode ficar só no smartphone. A maioria das pessoas está assim hoje. O Zuckerberg gostaria que o VR fosse assim, mas não vai ser. Eu estava falando um óculos de VR, eu não consigo achar peça de reposição para consertar um negócio aqui. É difícil. Nos Estados Unidos é difícil. Então, não é um negócio que está acessível. É um super de nicho para o 0,001% da população que vai brincar por 30 minutos na semana. Não mais do que isso. Me lembra muito uma palestra que eu vi no QCon 2015, aqui em São Paulo, no tempo que ainda tinha QCon, de um cara que estava apresentando o Docker. Foi a primeira vez que eu vi Docker, assim. E a palestra dele era Docker, evolução ou revolução? E aí ele estava trazendo por que o Docker era revolucionário, né? E hoje a gente vê que, assim, mas ao mesmo tempo é exatamente o que você falou do iPhone, né? Não é um negócio que, putz, do dia pra noite alguém foi lá e criou tudo. Não, é um negócio que já vem anos, assim. A gente tem um dos projetos da trilha da 42 lá, mas pro final é o FT Containers, né? Que inclusive é um projeto bem pesadão, assim, pra galera.
o FT Containers não é um projeto sobre Docker, é sobre tudo que veio antes disso, sabe? Sobre containerização, sobre Namespace, tudo que tá ali. Jails. E hoje o Docker, ele foi uma revolução dentro de tecnologia, ele continua revolucionando, é um negócio que, meu Deus do céu, mas não é do dia pra noite, né? Do tipo, é muito mais como um ser vivo, né? Do tipo, um ser adulto não surge, tipo, putz, hoje eu sou bebê, amanhã eu sou adulto, sabe? Você tem toda uma cadeia evolutiva pra chegar até lá, que tem conexão com o que a gente falou sobre fundamentos, né? Sobre sua própria carreira, né? Isso a gente fala muito. A 42, ela não é pra quem quer simplesmente um emprego rápido, né? E quer surfar na onda. A 42 é pra quem quer construir uma carreira sólida em tecnologia, né? A trilha pedagógica, ela não é simples, ela não é trivial, você não vai conseguir fazer ela em um treinamento pelo YouTube de algumas horas, sabe? E requer dedicação, requer um esforço, mas você está aprendendo a base que vai ser a plataforma para toda a sua carreira, né? Ela é gratuita, mas a gente cobra com suor, né? Isso, E dedicação, não é pouco, muita dedicação. É muita dedicação, é muita hora de bunda na cadeira. Muita dedicação. Bom, Akita, acho que aqui, até para respeitar teu tempo, né? Você sabe que quando a gente senta para conversar, vai embora, então a gente sempre aprende muito. Eu queria, assim, te agradecer demais por esse momento de estar aqui com a gente. É sempre muito legal e queria deixar esse espaço aberto para você fazer essa finalização. Bacana. E eu gosto de conversar, dá pra falar dias e dias, mas eu acho que, no geral, que a minha filosofia da 42 também é lembrar sempre o seguinte, todos os cursos comerciais, principalmente aqueles mais apelativos que você vai ver comercial no YouTube e tudo mais, ele quer te agradar. Ele não quer fazer sua carreira. Ele quer atrair você o mais rápido possível e quer que você vá embora o mais rápido possível também depois de já deixou seu dinheiro. Esse é o objetivo. É por isso que educação é um negócio complicado, é delicado na verdade, porque tem muito oportunista querendo usar o momento para pegar as pessoas que estão mais vulneráveis no sentido de dúvidas de carreira, não sabe para onde ir e tudo mais, e vai tentar convencer de que existe uma fórmula mágica para isso. E aí o que o nosso trabalho é tentar desmistificar um pouco isso, e pedir até a ajuda do mercado como um todo para parar de entrar nessa trend junto com com o conteúdo apelativo, para não enganar as pessoas tanto tempo, porque quanto mais tempo você fica nesse hype, mais anos se passa, você sempre vai estar no dia 1 daqui a 2 anos. Você só vai estar começando 2 anos atrasado. Então, se você já acha que está atrasado, você acha que tem uma fórmula mágica, você vai começar atrasado mais ainda. Então, e vai cada vez mais empurrando para frente. Procrastinação e ser enganado são muito parecidos. Assim, tudo leva você lá para frente. E você sempre vai se sentir cada vez pior. Se hoje você já tem ansiedade porque acha que está atrasado, imagina daqui a 2 anos seguindo esse tipo de hype ou não fazendo nada porque você não consegue decidir, porque tem tanta gente falando tanta coisa. Então, eu acho que o principal, que nem estava falando do Docker, por exemplo, as coisas vieram antes, o objetivo que a gente tem é justamente de explicar que essas coisas não nascem do nada e não sempre existiram. Porque tem gente que começa agora e acha que tudo que tem hoje sempre já existiu antes. Fala, não existiram essas coisas antes. Tem gente que hoje é novo, tá com o smartphone na mão, ele deve achar na pré-história já tinha smartphone. Era engraçado porque quando a internet chegou num ponto no ano 2000 e tudo mais, quem nasceu no século XXI ou perto disso, nasceu numa época que não existia nem o telefone mais o telefone... como é que chama esse tipo de linha? De linha. De disco. E realmente na cabeça dele, ele imagina que a internet... Ele sabe que obviamente a internet não nasceu do nada, mas na cabeça dele é muito mais longo do que ele pensa. Se você pega as crianças hoje em dia, a gente fazia... Para quem tá vendo no vídeo, a gente fazia isso aqui para quem tira foto. Hoje em dia não é mais isso aqui que as crianças fazem para tirar foto, porque não existe mais isso, né? É assim, né? A minha filha, ela manda áudio. Tipo, ela tem 1 ano e meio. Ela Exato. pega o celular e ela coloca na boca para mandar áudio. Eu falei, gente, de onde é que veio isso? É muito maluco, né? Agora, isso é pior para quem tá querendo programação, porque essas tecnologias que parecem óbvias, elas não foram óbvias até pouquíssimo tempo atrás. E vão aparecer novas que não são óbvias para quem está agora no pico da tecnologia. Não é óbvio. Até para o Zuckerberg não é óbvio. Ele, na cabeça dele é o metaverso, mas não é óbvio que vai ser. Pode ser até que seja. De repente ele é o profeta e a gente não sabe. Vai ser um milagre muito grande se isso acontecer. Mas, enfim, ninguém tem bola de cristal. Mas justamente para poder discernir essas coisas e
conseguir olhar lá na frente. O que é conseguir olhar lá na frente? Não é tentar prever o futuro. É entender que o que você tem hoje não vai ser assim para sempre. Eu acho que esse é o principal. Então, eu, nesse ponto da carreira, eu aprendi dúzias de linguagens que mais da metade já viraram obsoletas. Eu não uso mais, não porque eu não quero usar, porque não tem mais onde usar. Tem linguagens que eu aprendi nos anos 80, nos anos 90, não existe mais. Eu levei anos para aprender. Não existe mais. Então, mesma coisa vai acontecer com vocês. Vocês estão aprendendo linguagens hoje que daqui a 5, 10 anos não vão existir mais. Eu não sei quais são, só assuma que vai acontecer dessa forma. Quanto mais tempo você se apegar demais em uma biblioteca ou uma linguagem ou um framework, pior vai ser quando isso acontecer, porque você vai ser o último a apagar a luz. Você vai ser deixado para trás. E é por isso que eu falo que a gente tem que ser promíscuo com tecnologia. Você não pode ser fiel com tecnologia. Durma na cama de todas as tecnologias e vá naquela que parece que vai ganhar primeiro. E esse é o principal recado. Muito, muito bom. Acho que tem até uma conexão com o nosso trendbook, né? Que está aqui. Acho que a câmera deve estar pegando. Para quem não conhece ainda, está publicado online, né? A gente tem a versão física aqui, mas está em humancoders.com.br e tem uma parte que fala exatamente sobre essas gerações, né? E a diferença entre gerações e a geração que está vindo agora. Mas eu acho que a base no final é a base, né? Assim, durante a pandemia, acho que o evento que eu participei que foi mais impactante foi um evento sobre linguagem de padrões, e foi com uma galera que estava nas conferências de software de 1994, 95, 96. E é uma galera humilde, assim, é uma galera que, como aqui tá falando, uma galera que tá o tempo todo se questionando e tentando entender qual parte não entendeu, e discutindo coisas ali, talvez sejam básicas, mas que eles estão reafirmando e voltando e trazendo toda essa história junto, né? A história, ela não acontece de um dia para o outro, assim. A história, ela acontece sequencialmente, leva tempo e é difícil da gente entender esse tempo, né? Acho que esse estudo, né, de tendências que a gente fez em humancoders.com.br, acho que dá um pouco de perspectiva disso e um pouco do que talvez venha por aí, do que talvez não venha, né? Perfeito. Então, obrigada para você que está aqui seguindo o nosso canal. A gente espera que vocês tenham gostado dessa entrevista, que para a gente também foi uma delícia. Então, a gente se vê na próxima. Até lá.